Alberto Fujimori e Suzana Higuchi se casaram em 25 de julho de 1974. Exatamente. 10 meses depois, em 25 de maio de 1975, no distrito de Jesus Maria, nasceria Keiko Sofia Fujimori Higuchi. A primeira dos 4 filhos que o casal teria. No decorrer dos 5 anos seguintes, seu pai, então professor da Universidade Nacional Agrária, havia cultivado o sonho de que seu primeiro filho fosse um menino. Ele repetia isso com convicção, como se essa certeza pudesse inclinar a balança do destino. Naqueles anos, não existiam exames que revelassem o sexo com antecedência, só restava esperar até o dia do parto. Quando esse dia chegou, Celsa Higuchi, a irmã mais velha de Suzana, se aproximou dele e deu a notícia. Você se enganou, é uma linda bebê, bem japonesinha. Alberto ficou por um instante atordoado, desapontado pela súbita queda de suas previsões, mas a decepção foi breve. Muito em breve, aquela menina se tornou o centro afetivo de ambas as famílias, uma presença luminosa que transformou para sempre o olhar de seu pai. Keiko cresceu no seio de uma classe média abastada. Pouco depois de seu nascimento, seus pais fundaram uma empresa de construção impulsionada pelo apoio do patriarca da família, Higuchi, que lhes entregou $100 mil em dinheiro e 2 casas como capital. O inicial para que aquele jovem casal começasse a abrir seu caminho. Esse ponto de partida não só consolidou sua estabilidade econômica, mas também delineou o ambiente material em que seus filhos seriam criados. Todos receberam uma educação privilegiada. Keiko foi matriculada no exclusivo colégio Sagrados Corações Recoleta, em La Molina, um dos centros educacionais mais prestigiados do país, onde a disciplina acadêmica andava junto a um catolicismo rigoroso. Durante esses anos, Alberto assumiu o papel de pai, exigente e metódico. Ensinava matemática e ciências em casa, enquanto Suzana representava a presença afetuosa e protetora. Os fins de semana eram sempre passados juntos, organizando passeios, compartilhando a mesa ou fortalecendo os laços com a comunidade Nikkei. Mas tudo começou a se desgastar no final dos anos 80. As tensões em torno da empresa de construção ficaram mais intensas e a harmonia familiar de antes começou a se desgastar. Mas a ruptura profunda veio em 1988, quando Alberto tomou uma decisão inesperada: entrar para a geopolítica. Naquela época, ele presidia a Assembleia Nacional de Reitores e sua imagem começava a se projetar além do meio acadêmico. Numa noite, durante o jantar em família, ele anunciou sem rodeios: pensei em lançar minha candidatura à presidência do Peru. O que vocês acham? Os 4 filhos explodiram de entusiasmo, como se tivessem ouvido uma promessa de aventura extraordinária. E com certeza foi, mas essa aventura traria consigo consequências profundas e dolorosas para o futuro da mesa da família. Suzana, talvez consciente do que estava em jogo, permaneceu em um silêncio eloquente, não compartilhava da decisão. Isso marcaria o início de um distanciamento que, com o tempo, se tornaria irreversível e impactaria Keiko em uma fase crucial de sua vida. Ela tinha apenas 15 anos e cursava o 3º ano do ensino médio quando, de um dia para o outro, se tornou a filha do presidente. Quando seu sobrenome passou a ocupar o centro da vida pública peruana, isso transformou radicalmente seu cotidiano e começou a redefinir sua própria identidade. Agora, ela precisava ir à escola cercada por seguranças, veículos oficiais, protocolos rígidos que impunham distância onde antes havia normalidade. E ela começou a receber uma atenção midiática muito especial. Seus movimentos eram observados em cerimônias oficiais, recepções em palácios e eventos públicos, onde sua presença adquiriu um peso simbólico. O país começou a reconhecer seu nome, a se familiarizar com seu rosto. Privilégios e pressões que, além disso, vinham acompanhados pelo perigo constante que marcava o Peru dos anos 90. O país atravessava uma de suas fases mais críticas: hiperinflação devastadora, crise institucional e, acima de tudo, a violência implacável de organizações terroristas como o Sendero Luminoso e o MRTA. Atentos a cada movimento do novo mandatário, a segurança da família presidencial se tornou uma questão de Estado. Keiko e seus irmãos tiveram que se acostumar à presença permanente de seguranças, aos deslocamentos em caravanas e à restrição de movimentos sem autorização prévia. A liberdade espontânea do adolescente foi substituída por um ambiente vigiado, calculado e blindado.
No entanto, apesar da atmosfera densa, conseguiu preservar com naturalidade seu ambiente escolar, manteve amizades, participou de atividades extracurriculares, aprendeu a tocar piano e até explorou brevemente o lado da dança e do modelagem. Eram refúgios pessoais, pequenos territórios de normalidade, dentro de um mundo superdimensionado pela política e pelo poder. Apesar de tudo, Keiko tinha claro seu horizonte. Estudaria administração no exterior e construiria sua vida longe do Peru. Como sabemos, o tempo se encarregaria de mudar esses planos. Em 1992, no mesmo ano em que seu pai executou o autogolpe, Pedro Lopes, 5 de abril, Keiko concluiu o ensino médio. Seus colegas a lembram como uma aluna responsável e de trato amável, a quem todos chamavam de Chinita. Depois de se formar, ela foi para os Estados Unidos para iniciar o curso de administração de empresas na Universidade de Stony Brook, em Nova York. Esse passo representava mais do que um projeto acadêmico. Era a possibilidade de se distanciar do epicentro político que havia marcado sua adolescência. No entanto, seus planos acadêmicos logo foram alterados quando a guerra entre seus pais explodiu de vez e o casamento chegou ao fim. Em meio a acusações graves e públicas, Suzana Higuchi denunciou que Alberto Fujimori, junto com seus irmãos Rosa e Santiago, haviam criado ONGs para canalizar doações provenientes do Japão. Ela afirmou que o dinheiro destinado a fins sociais havia sido desviado para contas pessoais. Enquanto as roupas em bom estado eram comercializadas e apenas as peças mais deterioradas eram distribuídas entre os beneficiários, o escândalo tomou conta da esfera pública. Elas recebem doações de roupas do Japão, pegam o melhor para elas e distribuem trapos, usando o meu nome, e isso sim me indigna. Suzana também afirmou ter sido vítima de maus tratos. Ela acusou seu marido de se comportar como um tirano que a mantinha trancada no palácio do governo, submetendo-a à violência física e moral. Ela falou de sequestro, de torturas, de impedimentos para ver seus filhos. Suas declarações abalaram o país e geraram um impacto midiático devastador para o presidente. Keiko estava de férias em Lima quando tudo explodiu. Diante da tempestade pública, decidiu tomar uma postura clara. Tanto ela quanto seus irmãos mais novos fecharam fileiras em torno do pai. Keiko cortou a comunicação com a mãe, mas lhe enviou uma mensagem pública. Mãe... Como te disse uma vez, antes de fazer qualquer coisa, pense também em nós, seus filhos, que te amamos muito. Você sabe ao que estou me referindo? Anos depois, Suzana relataria em uma carta de próprio punho a profunda dor que sentiu ao ver seus filhos lhe virarem as costas. Publicamente, ela fez duras críticas à sua filha mais velha e contou como foi sequestrada, injetada com sedativos e eletrocutada, entre outros detalhes que fazem parte de uma nova história. Se você quiser conhecê-la a fundo, te convido a se tornar membro do canal e acessar Amor, Poder, Tortura e Traição, a história de, assim como muitos outros conteúdos exclusivos. Dessa forma, você também contribui muito para o crescimento e a sustentabilidade deste canal. Em uma mensagem televisionada em 23 de agosto de 1994, Alberto Fujimori anunciou que Suzana Ibu estava sendo removida do cargo de primeira-dama. Ele a acusou de deslealdade e instabilidade, atribuindo-lhe ambições políticas incompatíveis com o papel que desempenhava. Compreendendo seu caráter instável e influente, não se pode ceder à chantagem nem à intimidação, venham de onde vierem. Por isso decidi afastar minha esposa da função de primeira-dama. Em seguida, nomeou sua filha mais velha como substituta. Keiko assumiu o cargo com apenas 19 anos, tornando-se a primeira-dama mais jovem da história das Américas. A nomeação mudou radicalmente o rumo que ela havia imaginado para si mesma. Ela teve que interromper seus estudos nos Estados Unidos e permanecer no Peru para assumir suas novas obrigações. Sua agenda ficou cheia de atividades protocolares ao lado de seu pai. Ela participou de conferências internacionais realizadas em cidades como Santiago, Ottawa, Cartagena das Índias e liderou delegações em eventos regionais. Também assumiu a direção da Fundação pelas Crianças do Peru e da Fundação Peruana Cardioinfantil. Não era realmente um sacrifício? Keiko gostava do protagonismo que seu novo papel implicava e lidava com naturalidade com a exposição que isso trazia.
No entanto, depois de um tempo, o cargo de primeira-dama deixou de exigir sua presença permanente no Peru. Assim, em 1995, ela decidiu retomar sua formação acadêmica, mas desta vez na Universidade de Boston. Lá, ela continuou o programa de administração e em maio de 1997 obteve o grau de bacharel. Durante esse tempo, ela alternou sua estadia entre os Estados Unidos e o Peru, deslocando-se com frequência para poder cumprir com suas obrigações públicas. Mas sua gestão não esteve isenta de controvérsias. Ela foi questionada por suas estadias intermitentes e pelas denúncias feitas por sua mãe a respeito do desvio de doações japonesas. E até por outros episódios com carga simbólica, como a decisão de pintar de rosa vários cômodos dentro do Palácio do Governo. Ela foi criticada por personalizar indevidamente um espaço que deveria manter um caráter institucional e neutro. Mas a crítica mais grave girou em torno de uma pergunta que começou a ressoar insistentemente. Como estavam sendo financiados seus estudos? A imprensa começou a calcular o alto custo de sua formação no exterior e a comparar isso com a renda declarada oficialmente pela família presidencial. A dúvida se instalou no debate público e a suspeita se intensificou quando Susana Iguchi afirmou não conhecer nem compreender a origem desses fundos, lançando uma dúvida que, com o tempo, ganharia uma dimensão judicial. Anos mais tarde, Vladimiro Montesinos declararia que ele mesmo havia canalizado gastos vinculados aos estudos no exterior de Keiko e de seus irmãos. Segundo sua versão, entregou dinheiro em espécie a Fujimori, que posteriormente simulou a venda de sua casa no beco Pinerolo, em Monterrico, a fim de justificar recursos que provinham de fundos do Estado. O pagamento dos filhos foi feito com dinheiro em espécie que eu entregava a ele. Depois ele simulou a venda da casa de Pinerolo com o senhor Palermo. O senhor Palermo apresentou ao senhor Fujimori alguns supostos compradores da casa que ele tinha e foi feita uma venda fictícia. Eu entreguei o dinheiro para ele, que repassou a Palermo. Depois simularam o pagamento da venda da casa e transferiram o imóvel. Foi feito um contradocumento afirmando que Fujimori ainda era o verdadeiro dono do dinheiro. E aí? Depois ele disse: meus filhos estavam no exterior e eu gastei muito, mas tinha dinheiro aqui que justificava. A relação entre Keiko e Vladimiro foi no início próxima e afetuosa. Ela era uma adolescente quando o vínculo entre seu pai e o então assessor presidencial começou a se estreitar intensamente. Por um período, ela morou com ele nas instalações do Serviço de Inteligência Nacional. Nesse ambiente, Montesinos procurava se mostrar amável, atencioso e protetor, buscava gerar simpatia e cultivar confiança. Ele entendia que conquistar o carinho dos filhos do presidente também era consolidar sua própria influência, e ele conseguiu. Keiko gostava dele, o chamava de tio Vlad, assim como todos os seus irmãos. No entanto, durante os últimos anos do governo, sua percepção começou a mudar. Em 1997, ela começou a desconfiar dele, percebeu, como muitos outros, o poder desmedido que ele havia acumulado. Ela sugeriu ao pai que se afastasse dele, que abandonasse as instalações do SIM, mas seu conselho não foi ouvido. Fujimori precisava dele, entre outras coisas, para sustentar a estratégia de reeleição. Pouco depois do aparente triunfo eleitoral, vieram os escândalos, as revelações e a fratura do poder. E, como consequência, Keiko deixou de ser a primeira-dama 6 anos depois de ter assumido o cargo. Agora, com 25 anos, ela precisava enfrentar as consequências políticas e judiciais daquela queda. Em janeiro de 2001, ela foi convocada pela Comissão Weismann do Congresso, criada para investigar o patrimônio e as contas vinculadas a Fujimori e Montesinos. Lá, foram investigados, entre outros aspectos, a origem do financiamento dos seus estudos no exterior. Ao contrário de outros familiares, Keiko optou pela estratégia de permanecer no país e comparecer diante das autoridades, colaborar com as investigações em andamento. Durante esse período, também figurou como acionista da empresa familiar Sumi Products, dedicada à exportação de produtos naturais e de aromaterapia, numa tentativa de projetar uma atividade empresarial desvinculada do aparato estatal. Foi então que Montesinos declarou que seus estudos foram pagos com fundos do SIM. A declaração acrescentou uma nova carga de tensão a um processo já carregado de suspeitas. No entanto, as investigações não resultaram em consequências penais contra ele após a conclusão desses processos.
em 2002, Keiko decidiu se afastar do cenário político e viajou novamente para Nova York com o propósito de continuar estudando, desta vez na Universidade de Colômbia. Uma tarde, acompanhada de sua irmã Sati, ela foi ao campus para solicitar informações. Ao sair da faculdade, viu passar um jovem norte-americano, um ano mais novo que ela. Algo na presença dele a comoveu de forma especial. Então ela se virou para a irmã e, em tom de cumplicidade, disse: "Olha, que gato!" O rapaz percebeu o olhar dela, se aproximou naturalmente e puxou conversa. Keiko contou a ele sobre seu interesse em se candidatar ao programa de MBA da universidade. E ele, com um sorriso, respondeu: "Eu sou estudante do primeiro ano, meu nome é Mark, se quiser posso te ajudar." Naquela mesma tarde, eles foram tomar um café. Antes de se despedirem, Keiko deu seu número para ele e no dia seguinte o convidou para jantar. Ela preparou purê de batatas com assado, Mark chegou com um ramo de rosas e uma garrafa de vinho. Anos depois, Keiko garantiria que aquilo foi amor. À primeira vista, o relacionamento avançou com rapidez e convicção. Tanto que, 2 anos depois daquele encontro, em 13 de julho de 2004, eles se casaram. Sob o rito católico, na igreja Nossa Senhora de Fátima, em Miraflores, a cerimônia foi celebrada pelo cardeal Juan Luiz Cipriani e reuniu figuras ligadas ao círculo do fujimorismo dos anos 90, reforçando diante da opinião pública a percepção de continuidade daquele círculo político. Entre os presentes estavam sua mãe, Susana Yuchi, que assumiu o papel de madrinha, e seus irmãos Kenji, Sati e Hiro. Este último seria o padrinho. Sem dúvida, a ausência mais notória foi a de seu pai, Alberto Fujimori, que naquele momento se encontrava autoexilado no Japão, fugindo dos processos judiciais abertos contra ele. Mas de lá enviou uma mensagem gravada que foi exibida na cerimônia. Boa noite e um forte abraço de Tóquio. Sinto-me tão feliz em saber que hoje você chegará ao altar ao lado de um homem bom. Ela merece. Após o casamento, o casal voltou para Nova York, onde Keiko iniciou formalmente o programa de MBA. Na Universidade de Colômbia, ela cursou entre 2004 e 2005. No entanto, não existe registro público da obtenção desse grau acadêmico. Nesse período, ela conciliou o mestrado com a supervisão remota da empresa da família, tentando manter uma vida que parecia finalmente se estabilizar, longe do turbilhão político peruano. Mas aquela calma foi quebrada em 7 de novembro de 2005. Nesse dia, seu pai foi detido pela Interpol no Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile. Ele havia permanecido no Japão desde o ano 2016. E sua chegada inesperada à América do Sul tinha um objetivo claro: recuperar o protagonismo político e se candidatar às eleições presidenciais de 2006. Ele não tinha dúvidas, a vitória seria dele e talvez estivesse certo, mas seu retorno não seguiu o roteiro previsto. Nesse mesmo mês, o Júri Nacional de Eleições rejeitou o registro da chapa presidencial. Se cumprir. Em resposta a isso, em dezembro de 2005, um mês após sua prisão, foi formada a coalizão chamada Aliança pelo Futuro, composta por Mudança 90 e Nova Maioria. As principais plataformas do fujimorismo durante a década de 90 e sua filha, Keiko, foi apresentada como a figura central do bloco. O rosto jovem de uma continuidade política que buscava se reorganizar após a queda do regime, liderou a lista para o Congresso e assumiu publicamente uma liderança que já não seria apenas simbólica. Ela tinha 30 anos quando tudo isso aconteceu, quando tomou uma decisão definitiva de renunciar à sua residência nos Estados Unidos e voltar para Lima no final de 2005. Desta vez, não como filha do poder, mas como protagonista direta do cenário político, que inesperadamente voltava a se abrir diante dela. Ela ainda não tinha a idade constitucional para concorrer à presidência da República, por isso a candidatura ficou com Marta Chaves. No entanto, a figura central continuava sendo Keiko. O peso de seu sobrenome se tornou o eixo articulador de toda a estratégia, no apoio de um grupo de entusiastas que se reunia em torno da lembrança de Alberto. A campanha se concentrou na valorização de seu governo. A recuperação econômica dos anos 90 e a derrota do terrorismo foram suas grandes bandeiras. Essa memória se traduziu em números contundentes.
Keiko teve mais de 600 mil votos, tornando-se a congressista mais votada do país, muito à frente de Carlos Bruce, do Peru Possível, que ficou em segundo lugar com 193 mil votos. No entanto, Marta Chaves alcançou apenas 6,7% no primeiro turno, e a Aliança pelo Futuro conseguiu apenas 13 cadeiras no Congresso, ficando como a quarta força parlamentar. Não foi uma vitória esmagadora, mas sim um triunfo simbólico. O fujimorismo, que muitos consideravam desarticulado após a queda do regime, havia demonstrado capacidade de reorganização sob uma nova liderança. Keiko emergia como uma legítima e inquestionável herdeira política. Jovem, determinada, formada por seu pai na proximidade do poder e preparada, segundo seus partidários. Dar continuidade a um projeto que, apesar dos escândalos acumulados, mantinha um eleitorado amplo e fiel. As eleições de 2006 a consolidaram como uma figura central na política peruana. No entanto, seu desempenho parlamentar seria alvo de severos questionamentos. Durante seu mandato, apresentou apenas 21 projetos de lei, principalmente relacionados a temas de segurança pública, família e, sobretudo, reformas do Código Penal. Tudo indicava que sua atuação legislativa estava marcada por um interesse predominante na situação judicial de seu pai. Em 2007 foi lida a primeira sentença condenatória contra Alberto Fujimori. Keiko reagiu publicamente, classificando-a como injusta, afirmando que seu pai era vítima de uma perseguição política e questionando a credibilidade do sistema judicial peruano. E em meio a esse contexto adverso, ela se tornou mãe poderosa pela primeira vez. Sua filha, Kiara, nasceu pouco antes dessa sentença. 2 anos depois, em 2009, nasceria Kaori. Nesse mesmo ano, Alberto Fujimori seria condenado a 25 anos de prisão por crimes relacionados a violações de direitos humanos. Foram tempos carregados de emoções para Keiko, que além disso, exercia funções como deputada. Durante esse período, ela teve que solicitar 2 licenças maternidade, que somaram 180 dias de licença legal, aos quais acrescentou mais 60 dias adicionais, sem remuneração. A isso se somaram estadias fora do país por um total de 223 dias relacionadas a viagens acadêmicas e participações em eventos internacionais. Por fim, solicitou mais 94 dias de licença para iniciar sua campanha presidencial de 2011. Além de outras ausências registradas em conjunto, foram mais de 500 dias de ausência, um número que seus adversários transformaram em argumento político. As críticas foram diretas e severas. Daniela Bugatas a chamou de preguiçosa, enquanto Johnny Lescano afirmou que sua presença no plenário foi esporádica e que ela não cumpriu com a responsabilidade legislativa que lhe cabia. Dos poucos projetos que apresentou, apenas 6 em 5 anos foram aprovados, uma média insuficiente, um balanço pobre para a representação que ela tinha. Sua energia parecia concentrada em outro cenário. Keiko direcionou seus esforços para formalizar sua própria organização política, Força 2011. Com vistas à disputa eleitoral daquele ano, a estratégia era clara: evocar o legado econômico dos anos 90 e prometer uma firmeza equivalente ou superior à de seu pai diante da criminalidade. Também adotaram a cor laranja, que o havia identificado, projetando-a como um emblema de continuidade. A estratégia também incorporou elementos de conexão popular. Se no passado a música de Ana Koller havia acompanhado a ascensão de seu pai, ela buscaria o apoio de vozes como a de Dina Paucar, embora com um impacto muito menor. O La Koller se tornou naquele momento quando a música de Ana Koller voltou. Durante aquela campanha, também surgiria uma das primeiras grandes controvérsias que marcariam a trajetória política de Keiko Fujimori: o financiamento de sua candidatura. Um episódio que anos depois ficaria conhecido como o caso Coquetéis. A investigação sustentou que, sob a aparência de eventos sociais destinados a arrecadar fundos, teriam sido canalizadas importantes somas de dinheiro para sustentar sua campanha. O mecanismo teria permitido aplicar o chamado pitufel, ou seja, fracionar grandes quantias em múltiplas doações menores, a fim de evitar sua bancarização e dificultar seu rastreamento. Com o passar do tempo, a controvérsia ganhou uma dimensão maior.
já que Jorge Barata, ex-representante da Odebrecht, uma das maiores construtoras da América Latina, declarou perante promotores peruanos que, por meio da empresa brasileira, haviam sido entregues 1,2 milhão de dólares à Fuerza, 2011. Segundo seu testemunho, a contribuição atendia a um interesse estratégico muito fácil de imaginar. O acordo era garantir futuras obras públicas quando Keiko chegasse à presidência? Isso não veio à tona naquele momento, mas serviu para financiar uma campanha de enorme envergadura. Relatórios divulgados anos depois estimaram desembolsos que superaram os 23 milhões de soles, um valor considerável para enfrentar uma disputa altamente competitiva. Entre os principais rivais estavam Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo e Luiz Castaneda Lozio, cada um representando um setor diferente do espectro ideológico. No dia 10 de abril, Keiko Fujimori ficou em segundo lugar com 23,5% dos votos, enquanto Ollanta Humala alcançou o primeiro lugar com 31,7%. Ambos passaram para o segundo turno, que se tornou intenso e polarizado. Toledo anunciou seu apoio a Humala em uma decisão que buscava impedir o retorno do fujimorismo, enquanto Kuczynski declarou seu apoio a Keiko. Ela chegou até a elogiar publicamente seu pai durante um comício. Quem acabou com o terrorismo, eu? E quem acabou com a hiperinflação? Eu não esqueço, e você também não. O segundo turno adquiriu rapidamente um tom marcadamente ideológico. O país pareceu se dividir em uma confrontação que muitos simplificaram como esquerda versus direita, mas a fratura era mais complexa. Surgiu uma variável que seria fundamental. Um movimento que levava a um homem que resumia tudo, não a Keiko. Sob esse lema, foram organizadas mobilizações massivas que buscavam relembrar os casos de corrupção, ditadura e violações de direitos humanos atribuídas ao governo de Alberto Fujimori. Foi um fenômeno significativo, um dos primeiros movimentos juvenis articulados com força através das redes sociais e depois levados às ruas com impacto nacional. Keiko compreendeu que seu sobrenome não só havia aberto o caminho, mas também colocava grandes obstáculos em sua trajetória. Em meio a essa tensão, chegou um debate presidencial áspero, carregado de acusações, números e memórias opostas. Finalmente, em 5 de junho, Ollanta Humala venceu no segundo turno com 51,4% dos votos válidos contra 48,6% de Keiko Fujimori. Foi sua primeira grande derrota, no entanto, o resultado não significou seu desaparecimento político. Força 2011 conquistou 37 cadeiras no Congresso, uma representação considerável que transformou o fujimorismo na principal bancada de oposição. Não era o desfecho previsto, mas sim uma nova plataforma de poder. A partir dessa posição, Keiko exerceu liderança sem ocupar formalmente um cargo institucional, consolidou a estrutura interna do partido, organizou sua bancada e reforçou a disciplina parlamentar. Todos deveriam votar em bloco, entre 2011 e 2016. Keiko consolidou sua imagem como líder nacional e começou a percorrer o país sem parar, especialmente o Norte e Lima, liderando comícios multitudinários, concedendo entrevistas, tecendo alianças políticas e sociais. Foi uma longa campanha que se estendeu por 5 anos, uma construção paciente de imagem e presença territorial. Seu discurso reiterava pontos já conhecidos, mas um dos temas mais sensíveis começou a ser suavizado. O eventual indulto ao seu pai já não parecia uma prioridade. Na campanha de 2011, ela havia afirmado que, se chegasse à presidência, avaliaria o caso dele, já que considerava que ele merecia esse benefício. Mas nesta nova campanha, o tom mudou. Ela repetiu várias vezes que não concederia indulto ao seu pai. Sério mesmo, você não concederia o indulto? É uma decisão que a família tomou. Ao que parece, Keiko buscava reduzir o antiboto que lhe custou a presidência anos atrás, então mudou o discurso. No entanto, começaram a circular versões mais complexas. Afirmou-se que, em determinado momento, ela e seu círculo teriam preferido não acelerar nenhum mecanismo de libertação antes das eleições de 2016.
Ao que parece, todos temiam que uma eventual libertação de Alberto Fujimori pudesse reconfigurar a liderança interna do movimento e alterar o equilíbrio que havia sido cuidadosamente construído durante anos. Assim, quando o governo de Ollanta Humala demonstrou disposição para avaliar fórmulas de indulto ou até mesmo um regime de prisão domiciliar por razões de saúde, Keiko decidiu não precipitar o cenário. Ao que parece, o cálculo político agora estava acima de tudo. Ele foi claro, não vai. Na primeira vez, não respondeu, mas na segunda pediu para deixar o assunto de lado. Paralelamente, a máquina eleitoral se fortalecia. Foram organizados eventos multitudinários em várias regiões, acompanhados de atividades de assistência social pensadas para captar votos. Foram distribuídas cestas com mantimentos, 2 pacotes de arroz e 2 latas de atum. Foram denunciadas entregas de potes com notas de 10 soles em seu interior, assim como distribuição de cobertores e rifas de eletrodomésticos. Eram claramente atividades clientelistas, proibidas pela legislação eleitoral. Por esses fatos, a OMP aplicou ao Fuerza Popular uma multa de 100 UIT, que naquele ano correspondia a aproximadamente 395 mil soles. No entanto, a sanção seria posteriormente revogada pelo Júri Nacional de Eleições. Para poder financiar essa campanha milionária, foram intensificados os coquetéis de arrecadação, as contribuições dos militantes e outras atividades como as fugirrifas. Nesse contexto, começaram a se intensificar as dúvidas sobre a verdadeira origem dos fundos. Os valores eram altos, desproporcionais em relação às contribuições declaradas oficialmente. Mas dentro do partido não parecia haver preocupação. O clima era de confiança, quase de certeza. As pesquisas não só a colocavam como favorita, mas também mostravam uma diminuição considerável do voto contra, que havia sido determinante. Na sua derrota anterior, Keiko estava muito confiante de que venceria. O voto contra caiu de 50% para 40% nos últimos 4 anos. E se você perder, não acredito. As urnas no primeiro turno lhe deram razão momentaneamente. Ela obteve 39,8% dos votos válidos, um número muito superior aos 21% alcançados por Kuczynski. Mais atrás ficaram Verônica Mendoza, Alfredo Barnechea e Alan Garcia, todos a uma distância considerável da candidata Fujimori, que ainda conseguiu 73 cadeiras no Congresso. O quádruplo obtido por peruanos pelo câmbio, o cenário parecia estar se alinhando. 5 anos de estratégia, presença territorial e disciplina partidária haviam dado frutos. O triunfo parecia inevitável, mas no segundo turno Keiko receberia golpes certeiros. O primeiro foi político. Os demais candidatos, incluindo Verônica Mendoza, fecharam fileiras em torno de PPK sob um argumento contundente: impedir o retorno do fujimorismo ao poder. A essa convergência se somaram os questionamentos persistentes sobre o financiamento de sua campanha. Aquela sombra antiga reaparecia com maior intensidade e, em meio a essa tensão, estourou o caso de Joaquim Ramírez. O então secretário da Força Popular foi apontado por supostos vínculos com o narcotráfico e lavagem de dinheiro. A acusação não vinha de um adversário político, mas sim de Jesus Vasquez, ex-piloto e informante da agência americana, que declarou que Joaquim Ramírez havia lhe confessado: a China me deu 15 milhões de dólares na campanha anterior para lavá-los, eu fiz isso através de uma rede de postos de gasolina. A notícia foi devastadora e se espalhou rapidamente. Embora durante a campanha não tenha havido condenações judiciais, o dano político já estava feito. A narrativa que seus adversários vinham construindo encontrou combustível. O fujimorismo não só evocava um legado de corrupção, narcotráfico e redes obscuras, como também mantinha esses vínculos intactos. Claro, Keiko negou cada acusação e seguiu em frente, focada em um segundo turno que parecia destinado a ser seu. Mas no dia 5 de junho de 2016, a realidade mostrou o contrário para ela. Ela obteve 48,88% dos votos válidos, enquanto 50,12% vencendo-a por apenas 41.057 votos. Uma diferença quase imperceptível, ridiculamente estreita, mas suficiente. Keiko havia perdido a presidência pela segunda vez.
Depois de assimilar esse golpe, ela saiu para reconhecer publicamente sua derrota e prometeu exercer uma oposição responsável. Aquela frase envelheceria com ironia. Keiko reorganizou o plano rapidamente. É verdade que ela havia perdido o jogo, mas ainda podia continuar dominando o tabuleiro. Ela contava com 73 congressistas de 130. 56% do parlamento era dela. Essa maioria lhe dava uma capacidade de manobra extraordinária. Ela podia controlar a mesa diretora, presidir as comissões mais estratégicas, interpelar e censurar ministros, bloquear ou modificar o orçamento geral da República e qualquer iniciativa relevante do Executivo. Inclusive, promover processos de vacância presidencial. Keiko tinha o poder de influenciar decisivamente na estabilidade do governo e fez isso a partir do Congresso. Ela começou a dificultar sistematicamente qualquer projeto que pudesse fortalecer sua imagem, mesmo que isso acabasse prejudicando o país. Em setembro de 2017, um áudio da congressista da Força Popular, Yesenia Ponce, veio à tona, uma lógica que até então só se intuía. Na gravação, Ponce relatava que Keiko havia se oposto a impulsionar seu projeto de lei vinculado ao megaprojeto Chinecas. Plano de irrigação em Ancash busca modernizar a infraestrutura e expandir a área agrícola, beneficiando milhares de moradores. Segundo seu relato, Keiko a chamou em seu gabinete e reconheceu o quanto o projeto era bom, mas que de maneira nenhuma daria esse triunfo ao executivo. Então ela ordenou arquivar, adiar, guardar por pelo menos 4 anos até que pudesse ser executado sob seu próprio mandato. Projeto muito bom, mas não é o momento. Agora temos que fazer algo pelo nosso partido. E se o nosso partido politicamente não gostar, todo esse projeto tem que beneficiar o executivo. Não quero saber se Yesenia é de Tarkude, nem se o Diófilo pagou 20 mil por 100 mil pessoas. Não vai. Era difícil pensar que aquele episódio fosse uma exceção. Parecia mais a expressão visível de uma lógica mais ampla de exercer uma oposição sem concessões. Keiko tinha em suas mãos uma poderosa alavanca de poder e jamais hesitou em usá-la. Logo, essa força encontraria um objetivo maior: a vacância presidencial. Força Popular impôs o processo para destituir o presidente Pedro Pablo Kuczynski, devido à sua ligação com o caso Lava Jato. Documentos financeiros comprovaram que ele havia recebido pagamentos da empresa Odebrecht durante seu período como ministro da Economia no governo de Alejandro Toledo. A primeira tentativa de destituição, em dezembro de 2017, não prosperou. Eram necessários 87 votos, ou seja, 2/3 do Congresso. E embora o Fuerza Popular tivesse 73 cadeiras, o desfecho não estava garantido. A aritmética parlamentar era complexa, mas além disso aconteceu um fato inesperado e determinante. Um grupo de 10 congressistas, liderados por seu irmão Kenji Fujimori, optou por se abster. Essa decisão impediu que se alcançasse o número necessário. A fratura interna do fujimorismo ficou exposta diante do país. Tudo pareceu fazer sentido quando, 3 dias depois, em 24 de dezembro de 2017, Kuczynski concedeu o indulto humanitário a Alberto Fujimori. Diversos analistas e meios de comunicação interpretaram a sequência como resultado de um pacto político entre Kenji e o executivo. A abstenção em troca da libertação de seu pai. O gesto não só enfraqueceu o governo, como também dividiu o fujimorismo, gerando uma nova crise, que depois se agravou com a divulgação dos chamados Kenji Vídeos. Mas enfim, essa é outra história. Se você gostaria de vê-la junto com outros episódios que marcaram a política peruana, te convido a se inscrever no canal. Com seu apoio, este projeto seguirá crescendo e produzindo conteúdos com a profundidade que essas histórias merecem. Se estiver gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem se interessa pelo tema e comente. Leio todos os comentários. Para março de 2018, a bancada de Keiko já havia garantido os votos necessários. A segunda moção de vacância pairava como uma espada sobre o executivo. Pedro Pablo Kuczynski apresentou sua renúncia. Antes que isso acontecesse, Keiko já havia mostrado o poder real de seus 73 assentos e também exerceu essa força contra seu irmão. Fomos vítimas de uma ditadura parlamentar, fomos vítimas dessa maioria esmagadora da Força Popular, que não se importa com o regulamento, que pisa nos direitos das pessoas. Apesar das fraturas internas, durante a primeira metade de 2018, tudo parecia se encaixar no plano que Keiko havia traçado.
O controle parlamentar se mantinha firme e a capacidade de influência continuava intacta. No entanto, na segunda metade do ano, 2 golpes chegariam para alterar o rumo. O primeiro explodiu quando o programa Panorama divulgou uma série de áudios que desencadearam um escândalo nacional por suposto tráfico de influência dentro do sistema judicial. As gravações revelavam conversas telefônicas entre o então juiz supremo César Inostroza e o empresário Antônio Camaio. Nela, era combinado um encontro com uma mulher identificada por um codinome como Senhora K. A Senhora K, assim de forma genérica, a Senhora K, a K caramba. A Senhora K. Era evidente para todos quem estava por trás dessa letra, era tão óbvio quanto o fato de que Keiko iria negar, rejeitar qualquer vínculo. Por sua vez, o juiz Inostroza tentou desviar a atenção, garantindo que a Senhora K, na verdade, se referia ao congressista Miki Torres. Uma versão fraca que acabou sendo desmentida pelo próprio Antônio Camaio. A quem ele se refere? A quem se refere como a Senhora K. Refiro-me como a Senhora K, a Senhora Keiko Sofia Fujimori, a quem se refere como a Senhora da Força número 1, a Senhora Keiko Sofia Fujimori. O escândalo coincidiu com uma crise interna no partido. Várias figuras começaram a se afastar da Força Popular. Entre elas, Daniel Salaverry, que declarou ao Ministério Público que Keiko lhe pediu para coordenar uma reunião com o juiz supremo César Inostroza. Outra evidência de que ela era a Senhora K. A pergunta foi inevitável para a opinião pública. Por que a líder da Força Popular, que estava em uma fase avançada de um processo penal por lavagem de dinheiro, gostaria de se reunir com um juiz supremo? Qual era o seu interesse? O que ela queria propor? As perguntas alimentaram o impacto político e midiático do caso, ampliando a sombra que já a cercava. No entanto, Keiko não seria sentenciada por isso. Embora fosse um golpe severo em sua reputação, havia outro, muito maior, prestes a acontecer, chamado Lava Jato. Dessa investigação principal, surgiu uma linha específica conhecida como Caso Coquetéis. Em 10 de outubro, o desfecho foi abrupto. Keiko foi detida por supostos crimes de lavagem de dinheiro vinculados a doações ilegais atribuídas a Odebrecht para suas campanhas presidenciais. O Poder Judiciário decretou 36 meses de prisão preventiva e ela foi recolhida no presídio anexo feminino de Chorrillos, também conhecido como Santa Mônica. A imagem foi impactante. A mulher mais poderosa do país havia caído em meio à euforia de alguns e ao lamento de outros. Keiko, eu te amo, resista, meu amor, resista! Keiko permaneceu 13 meses na prisão. Sua defesa apresentou uma intensa bateria de apelações e recursos perante a Suprema Corte. Paralelamente, sua irmã, Sati Fujimori, entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Constitucional, questionando a legalidade de sua prisão. O partido se mobilizou, denunciou excessos, falou em perseguição política e tentou levar o caso a organismos internacionais. Inclusive, seu marido, Mark Vito Villanella, protagonizou uma greve de fome midiática em frente ao presídio. Em agosto de 2019, o Tribunal Constitucional ordenou sua libertação. A decisão foi comemorada por seus simpatizantes e familiares como uma reivindicação, mas a calma foi efêmera. 5 meses depois, em janeiro de 2020, o Poder Judiciário voltou a impor prisão preventiva, desta vez por mais 15 meses, Keiko voltou para a prisão. O ciclo parecia se repetir, no entanto, 3 meses depois, o tribunal, em 30 de abril de 2020, em meio à expansão da Covid-19, foi concedida prisão domiciliar por razões sanitárias. Em julho desse mesmo ano, ficou em liberdade com restrições. Muitos acreditaram que aqueles longos 16 meses atrás das grades marcariam um ponto de ruptura, que o confinamento, o desgaste judicial e o desgaste de sua imagem pública acabariam por convencê-la de que seu ciclo político havia chegado ao fim. Parecia se repetir, imaginar um recuo, talvez alguns anos de silêncio, um retorno à vida privada, onde pudesse priorizar sua família e deixar para trás um sonho que parecia definitivamente enterrado. Mas aconteceu exatamente o contrário. Assim que recuperou sua liberdade, Keiko reapareceu em cena.
A Fuerza Popular já não era a máquina imponente que havia dominado o Congresso poucos anos antes. Sua bancada havia se reduzido a apenas 15 congressistas, a coesão interna estava enfraquecida e sua liderança muito questionada. Mas Keiko não recuou. Em vez de se retirar, decidiu dobrar a aposta. Em outubro daquele mesmo ano, anunciou seu retorno à arena eleitoral. Para muitos, aquilo foi um lembrete de como o poder pode ser viciante. É uma substância difícil de largar. Fica circulando no sangue. Uma vez que você já sentiu isso, a irrelevância se torna insuportável. Essa mesma necessidade incontrolável foi o que, anos antes, levou seu pai a voltar, mesmo sabendo o risco que corria. Talvez naquele momento, Keiko não tenha compreendido totalmente essa obsessão, mas agora ela a vivia na própria pele. Assim, ela começou a se preparar para uma nova disputa, as eleições de 2021. Contra todas as previsões, e apesar do desgaste acumulado, seu nome se manteve entre os primeiros lugares das pesquisas durante quase toda a campanha. Mas sua imagem estava mais polarizada do que nunca. Ciente disso, tentou projetar uma imagem diferente, um tom mais moderno, moderado. Procurou se distanciar do passado e até começou a reconhecer erros políticos do fujimorismo. Como era de se esperar, nessas eleições obteve a votação mais baixa de suas 3 candidaturas, apenas 13,4% dos votos. Um número modesto, mas que foi suficiente para garantir o segundo lugar, atrás dos 18,9% obtidos pelo outsider Pedro Castilho. À primeira vista, o resultado parecia fraco, mas paradoxalmente parecia animador. Pedro Castilho havia surgido como um fenômeno eleitoral inesperado. Um professor rural com um discurso de esquerda radical, propostas de mudança constitucional e um entorno político que acendia muitos alertas. Sua imagem gerava muita desconfiança. Graças a isso, pela primeira vez em muitos anos, o antifujimorismo, uma das forças políticas mais persistentes do país, encontrava um adversário digno, uma figura capaz de gerar uma rejeição semelhante. Em meio a esse clima, surgiu ainda um elemento inesperado. Tudo parecia indicar que Keiko contava com um apoio estratégico importante. O segundo turno se tornou uma das disputas mais polarizadas da história do Peru, o país dividido em 2 metades irreconciliáveis. Para o eleitorado, a decisão se tornou especialmente difícil, já que grande parte da população não se sentia representada por nenhuma das 2 opções. Em 6 de junho de 2021, o país voltou a prender a respiração diante das urnas. A contagem avançou lentamente e durante horas ninguém podia afirmar com certeza quem governaria o Peru. Nesse contexto, apareceu Fernando Oliveira para mostrar novos áudios de Vladimiro Montesinos tentando manipular os resultados das eleições a favor de Keiko. Já o cara tem conexões com o JNE, já aí são 4, é o colegiado de 4, não é? Sim, ele tem acesso a 3. Direto faltaria 1, mas aí com 3 já é suficiente. Claro, então com 3 já é suficiente. Então seria bom que você o localizasse já, para que ele possa ajudar e... Bom, ele vai ter que colocar um pouco de gasolina aí. Apesar dessas intenções, o resultado voltou a ser desfavorável para a Fuerza Popular. Pedro Castilho obteve 50,12% dos votos Keiko Fujimori, 49,87%. A diferença foi de apenas 44 mil votos. Isso aconteceu novamente pela 3ª eleição consecutiva. Keiko ficava às portas do poder. O sonho que ela perseguiu por mais de uma década, aquele que tantas vezes pareceu estar ao alcance de suas mãos, voltou a escorrer por entre seus dedos. Só ela sabe qual dessas 3 derrotas foi a mais dolorosa. Mas até mesmo os golpes mais duros costumam deixar algo para trás. Uma lição, uma maneira diferente de entender as coisas, e Keiko finalmente tinha compreendido isso. O tempo tinha mostrado para ela que o poder não reside apenas na cadeira presidencial. Ele se manifesta na capacidade de influenciar, de controlar, de condicionar e negociar, de pautar a agenda do país. É verdade que ela perdeu todas as suas condições, mas essas derrotas nunca a tiraram do tabuleiro. Apenas a obrigaram a mudar sua posição dentro dele. Suas bancadas acabaram se tornando repetidas vezes as principais forças de oposição. E a partir dessa posição, Keiko aprendeu a exercer outro modelo de poder.
Não era o que ela tinha buscado, mas permitia que continuasse ditando o ritmo dos debates mais sensíveis do país e, acima de tudo, permanecesse ao longo do tempo. Os presidentes obedecem a mandatos, a oposição não tem limite. Com o passar dos anos, Keiko descobriu algo mais. Quanto mais efêmera se tornava a figura do presidente, mais poderosa seria a dela. O ciclo começou com PPK, mas não parou por aí. Em diferentes proporções e sob diferentes contextos políticos, sua bancada sempre teve participação na queda dos governos que se seguiram. 7 presidentes em 8 anos. É uma estatística que dificilmente pode ser explicada como uma simples coincidência. Keiko anunciou sua candidatura para as eleições de 2026, mas isso já não é uma notícia que surpreenda. Tudo indica que sua obsessão já não se limita a ganhar a presidência. Seu novo objetivo é manter vivo o grande poder que possui e ser a última figura ainda de pé, quando todas as outras já tiverem caído. É a sua forma de controlar o tabuleiro e de fazer com que o país continue andando ao seu ritmo, no ritmo da China, ao ritmo. Isso é uma luta para poder se perpetuar no poder. Eu conheço o monstro por dentro, eu conheço. Te agradeço muito por ter chegado até aqui. Se você gostou dessa história, te convido a deixar um like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo. Até mais!